Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam abençoados todos os que participam dessa programação, porque nós temos autoridade e usamos essa autoridade em o nome do nosso Senhor para abençoar você, a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu trabalho, abençoar todos os que fazem parte desta grande família de fé que participa dessa programação. Você há de convir que muitas pessoas têm fé. Eu diria que todas as pessoas que creem em Deus têm fé. Mas essa fé não tem trazido os benefícios prometidos na palavra de Deus. Quer dizer, essa fé que as pessoas têm não tem sido materializadas em suas vidas. Elas têm uma fé mais esperançosa, não é? Elas ficam naquela expectativa, naquela esperança. E os anos vão passando e a vida passa e essa fé não é realizada, ou melhor, não traz o benefício que a palavra de Deus promete. Então, muitos cristãos têm sido frustrados na sua fé e não sabem por quê. Por quê? Eu creio em Deus, eu tenho tanta fé em Deus, e por que que a minha vida é um desastre, é um fracasso? Por que que eu estou sempre vivendo uma vida mesquinha, miserável? A verdade, minha amiga, meu amigo, é que você tem fé, porém não tem tido coragem para colocar essa fé em prática. Porque uma coisa é você ter fé, outra coisa é colocá-la em exercício. Deus nos dá a fé. O que é a fé? A fé é uma inspiração de Deus, é uma promessa de Deus, é uma profecia. Deus nos dá aquela palavra, Ele nos dá aquela promessa. Ele deu para Abraão uma promessa e também para o seu filho Isaque a mesma promessa. Para Jacó também deu a mesma promessa. Para Moisés fez a mesma promessa. E deu para Josué a mesma promessa. Eles estavam imbuídos, vestidos dessa promessa. Eles tinham essa fé, como você tem fé hoje nas promessas de Jesus. Como nós temos fé nas promessas de Jesus. Agora, o que fez a diferença na vida deles para com as pessoas nos dias de hoje é que eles tinham a convicção de que Deus iria cumprir a sua promessa, mas eles tiveram que tomar atitudes, eles tiveram que agir a fé, eles tiveram que executar, fazer exatamente aquilo que Deus queria que fizessem. Veja bem, minha amiga, meu amigo, as conquistas da fé não têm nada a ver com os méritos que nós temos. Se nós formos avaliar o mérito de cada um de nós haveremos de ver que não temos nenhum mérito diante de Deus. Mas Deus não nos abençoa, Deus não nos ouve, não nos atende, não cumpre a sua promessa em nossas vidas por conta dos nossos méritos, mas por conta da nossa fé. Mas que tipo de fé é essa? A fé agida, a fé exercitada, a fé que a pessoa assume e vai fundo. Veja só, deixa eu falar para vocês uma coisa. Muitas pessoas, muitos cristãos, muitas criaturas que estão me ouvindo nesse momento hão de concordar comigo o seguinte: você tem fé, você tem uma fé grande em Deus. Você tem enfrentado
dificuldades e mantido essa fé. Você tem atravessado desertos e tem mantido a sua fé. Você tem sido julgado na cova dos leões e tem mantido a sua fé. Você tem sido julgado na fornalha 7 vezes mais quente, mas você tem mantido a sua fé. Então, você tem tido fé para suportar os trancos da vida, as injustiças, as perseguições, as tribulações. Porém, no que diz respeito às conquistas dos sonhos que você tanto gostaria de ter, não vem. Aqueles sonhos que você gostaria que fossem materializados na sua vida, isso tem deixado a desejar. A sua fé não tem tido força para alcançar. Por quê? Por quê? Por que nós temos fé para umas coisas, para outras não? O fato é que a gente tem fé para tudo. Só que, nem tudo que a gente tem fé, a gente tem coragem para colocar essa fé em evidência. Então, por exemplo, o cristão, ele tem que saber discernir, ele tem que saber avaliar o momento que está vivendo e então usar da fé como ferramenta para enfrentar aquela dificuldade ou conquistar aquela promessa de Deus. Por exemplo, há pessoas que têm a fé para realizar os seus sonhos. Então, essas pessoas, muitas das vezes, ficam na expectativa da ação de Deus. Elas oram, elas pedem a Deus, elas jejuam, esperando que Deus venha realizar os seus sonhos. Só que há momentos em que não basta você orar, não basta você jejuar, você tem que tomar atitudes. Há momentos que você tem que tomar atitudes e não orar. Por exemplo, quando Deus deu a Josué as promessas, quando ele reafirmou para Josué a promessa, Deus deu a fé, deu a profecia, deu a promessa para Josué. Aquela promessa, aquela palavra, aquela inspiração, aquela direção divina, era fé, era vontade de Deus. Com aquela certeza, com aquela convicção firme, forte, então Josué partiu para cima dos seus inimigos. Ele não ficou orando, porque quando a gente não sabe o que é da vontade de Deus, a gente ora, a gente jejua. Quando a gente não sabe o que Deus quer de nós, então é justo, é obrigatória a nossa oração, a nossa busca. Agora, quando a gente sabe o que é a vontade de Deus e não tomamos atitude, não adianta nada a oração, não adianta nada jejum. Essa é a realidade, minha amiga e meu amigo. Então, é isso que você tem que avaliar, pesar. Você tem fé, mas na hora de você colocar sua fé em ação, agir a sua fé, tomar atitude com a sua fé, você fica orando. Ou então jejuando. Imagine você, se Josué, na hora em que ele foi enfrentar os inimigos, ele se ajoelhasse e ficasse orando. Ó Deus, me ajude a vencer esses inimigos. Ó Deus, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou meditando nas tuas promessas. Ora, minha amiga, Josué nunca, jamais, em tempo algum, tomaria posse da terra prometida. Antes, ele teve que avançar. Então não era hora de orar. Não era hora
de clamar a Deus, era hora de executar a vontade de Deus, que é a fé, que é a certeza, que é a convicção que estava dentro dele. Então você que está me ouvindo nesse momento, você tem que discernir, saber, conhecer exatamente o momento em que você está vivendo. Se é momento de orar, jejuar, ou se é momento de agir, de tomar atitude. Qual é o momento que você está vivendo? Qual é a situação que você está enfrentando? Qual é o desejo que você quer realizar, ou o sonho que você quer realizar? Então, você tem que saber que, se por acaso você tem a certeza, você tem a convicção de que essa é a vontade de Deus, então, minha amiga, meu amigo, não tenha medo, vá em frente, não adianta ficar orando, não adianta ficar jejuando, você tem que partir para cima com atitudes que vão mostrar a sua fé, atitudes de coragem que vão mostrar a certeza que há dentro de você, a fé que está dentro de você, que é algo do Espírito Santo. É muito importante você definir exatamente qual é o seu problema, o seu momento, porque, como eu disse, cada um tem o seu momento, não é verdade? Há muitos que têm tido fé nas promessas de Deus, mas ficam orando. Ó Deus, dá-me isso, dá-me aquilo. Mas Deus já prometeu, Deus já deu. Ora, minha amiga. Então, há pessoas que ficam anos a fios, décadas, e até morrem sem ver as promessas de Deus cumpridas nas suas vidas, não por culpa de Deus, nem por falta de fé, elas têm fé, mas por falta de atitudes, de ação da fé. Para isso, minha amiga, é necessário a coragem. Você precisa ter coragem, eu preciso ter coragem. Então nós precisamos ter coragem para executar a vontade de Deus. Nós precisamos de ter coragem para executar a fé que há dentro de nós. Nós precisamos ter coragem para realizar aquilo que Deus não vai realizar para nós, que Deus não vai fazer. Somos nós que temos que fazer. Uma coisa é a parte sua, a outra coisa é a parte de Deus. Deus, o trabalho de Deus por exemplo, ele dá a promessa. Ele dá a promessa, ele dá a profecia. Ele dá a profecia. Mas realizar, fazer, tomar posse dessa profecia, dessa promessa, é necessária ação, atitude, não oração. Não oração. Não oração. Então você tem que saber que é assim que funciona a fé. Esse é um dos muitos mistérios da fé que nós estamos passando para você. O cristão tem que saber usar a sua fé de acordo com a sua situação. Não pode nem deve orar quando precisa tomar atitude. E nem deve tomar atitude sem ter a certeza da vontade de Deus. Nesse caso, é melhor orar e esperar a direção divina. Ele precisa saber o momento certo para orar e esperar, para agir e contar com o Espírito de Deus. Ou então, para fazer os dois ao mesmo tempo, orar e agir. Então você tem que saber qual a sua postura, a sua posição diante da sua situação. Cada um tem uma situação, não é verdade? Cada um tem uma situação. Agora, uma coisa é certa, todos têm fé. Todos têm fé. E a fé é uma diretriz, é uma direção divina do Espírito Santo para cada um de nós. Quando ele nos dá a fé, ele espera que nós venhamos tomar atitudes de coragem para que aquela fé venha a ser materializada. Aquele sonho, aquela promessa, aquela profecia venha
se materializar na vida da pessoa que nasci em um lar conturbado devido à separação dos meus pais. Eu era muito criança na época, quando houve essa separação, devido à traição em relação ao meu pai e à minha mãe. E devido a isso, minha mãe teve que lutar para criar eu e meus 2 irmãos. Passamos por diversas dificuldades, né? E essa dificuldade trouxe muita tristeza dentro de mim. Eu era uma criança muito amargurada, eu sempre fui muito isolada no meio do ciclo de amizade, né? Devido às vezes as pessoas até tinham algum tipo de sentimento por mim, um carinho por mim, mas eu nunca me achava querida diante das pessoas, porque eu me achava inferior a todo mundo, devido a esse vazio que eu tinha dentro de mim, a essa carência, porque cresci sem a presença de um pai. Então sempre houve uma carência muito grande dentro de mim. E isso me fez uma criança muito revoltada, muito desobediente, muito rebelde, porque eu tentava demonstrar através das minhas atitudes a dor que eu sentia dentro de mim. E assim foi o meu crescimento, né? Na minha adolescência, acredito que o sonho de muitas meninas, eu me envolvi no mundo da moda, de desfiles. Cheguei até a ganhar alguns títulos importantes na minha cidade, até mesmo no meu estado de São Paulo. E mesmo assim, iludida, né, com o brilho das passarelas, com o brilho do mundo que me oferecia, dentro de mim eu era uma pessoa muito vazia. Eu chegava dentro de casa, na hora que eu ia me deitar, batia a tristeza, batia a solidão. Nem os aplausos que eu recebia quando estava desfilando, quando estava me apresentando em algum evento, não satisfazia a tristeza que eu tinha dentro de mim. Embora rodeada de muitas pessoas, mas sempre me sentia sozinha. A minha vida sentimental também era totalmente arrasada. Quando eu amava, não era amada, não era correspondida. O meu lar era totalmente destruído, brigas entre eu e meus irmãos. A minha mãe sempre também muito depressiva. Eu era uma adolescente depressiva que não tinha prazer na vida, não esperava que um dia eu seria feliz. Eu era muito infeliz dentro de mim. E foi até um dia que eu recebi um convite pela minha mãe. Fui a esse convite relutando dentro de mim porque não tinha mais esperança. Achava que o meu caso era perdido, que eu nunca seria feliz. Eu relutei quando eu recebi esse convite, mas eu acabei indo. Me falaram que existia alguém que poderia mudar a história da minha vida, tirar a dor que eu sentia dentro de mim, me fazer uma pessoa feliz, fazer com que a minha vida tomasse verdadeiramente um rumo. E essa pessoa era o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele era a pessoa que ele tinha o poder para fazer essa transformação na minha vida. Poderia dar felicidade que eu busquei em tantos lugares e eu não encontrei. E realmente o Espírito Santo, ele pôde trabalhar dentro de mim. O Espírito Santo, ele se apossou da minha vida, porque dentro de mim havia uma sede tão grande de... Eu tinha uma sede tão grande dentro de mim, de conhecer essa pessoa. Eu tinha um desejo imenso de conhecer o Espírito Santo, que as pessoas falavam, que eu ouvia falar. E eu busquei incansavelmente. E eu criei de todo o meu coração. Eu lembro que aquele dia foi o dia mais importante da minha vida. Que eu reconheci que eu não era nada. Eu reconheci o quanto eu era pequena diante do Espírito Santo que estavam me apresentando. Eu reconheci o quanto eu precisava dele, o quanto eu dependia dele. E nesse momento, quando eu pude expor para ele esse meu desejo,
naquele mesmo momento, Ele se apossou da minha vida. Ele entrou dentro do meu corpo. Ele tomou conta do meu coração. Ele tomou conta das minhas atitudes. Ele tomou conta dos meus pensamentos. Tudo dentro de mim começou a ser mudado, ao ponto das pessoas que conviviam no meu dia a dia começaram a me ver diferente. As pessoas não imaginavam, porque tudo em mim mudou, as minhas atitudes, as minhas reações nos momentos difíceis eram diferentes, as minhas vestimentas começaram a ser diferentes, as minhas atitudes, o meu falar, os meus pensamentos, tudo começou a ser diferente dentro de mim. Embora eu vivesse no mesmo mundo, e consequência disso, tudo na minha vida mudou. Tudo, eu posso dizer que tudo por completo. E o mais importante para mim, por mais que eu tenha alcançado muitas coisas, o mais importante foi essa mudança dentro de mim. Hoje eu tenho a minha vida sentimental, uma pessoa que não tinha perspectiva de ter um casamento, hoje eu sou casada. Vai fazer 10 anos que eu estou casada, sou muito bem casada, sou muito feliz no meu casamento. A minha família também foi totalmente restaurada. Hoje há harmonia, hoje há alegria, hoje há paz, hoje há carinho, hoje há amor entre eu e meus irmãos e a minha família. Minha mãe hoje é uma pessoa totalmente diferente, todos estão na presença de Deus. Então, assim, a maior alegria que eu pude receber foi o Espírito Santo na minha vida, que Ele mudou totalmente o meu ser. Ele me fez uma nova pessoa, Ele me fez uma nova criatura e hoje eu estou aqui graças ao Espírito Santo. Graças a Deus. Então, você vê, com testemunhos, nós mostramos, provamos, por A mais B, que você só pode ser beneficiada através da sua própria fé. É a sua fé que faz a diferença, mas a sua fé tem que estar, obviamente, carregada. Do contrário, ela não vai funcionar da mesma forma como uma bateria. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.